Podemos começar, Glauco. Olá, nós vamos apresentar o nosso mapa conceitual, né, que foi pedido na disciplina Práticas Pedagógicas, Estratégias Inovadoras de Ensino, né? Como membros da equipe, nós estamos eu, Glauco, e a minha colega Sara, né? Eu vou começar expondo a minha parte, né? Que eu fiz a entrevista com uma professora de biologia do Fundamental 2 e Médio, de uma rede privada. Ela, por formação, ela é bióloga, ela é bacharel e licenciada, e também é mestre em Ciências Biológicas de modalidade botânica pelo Museu Nacional UFRJ. Ela atua, né, trabalha atualmente numa escola adventista em Padre Miguel, que fica localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. E quando questionada em relação às habilidades para ser um bom professor, um bom profissional da área da educação, ela disse que o professor precisa ter ambição nas práticas de ensino, ele precisa ser criativo nas suas metodologias de aula e precisa, acima de tudo, ter paciência para lidar com os diversos tipos de aluno. E também, quando questionada em relação à metodologia ativa, se ela fazia uso, se ela já fez uso de alguma dessas metodologias, ela disse que sim e que utiliza a sala invertida, faz uso também de aulas práticas para tornar mais lúdico o ensino, auxilia os alunos na criação de projetos de pesquisa para poder ajudar os alunos numa possível graduação quando eles avançarem no ensino e no estudo, e também ajuda os alunos a escreverem nas normas da ABNT, para que esses alunos aprendam a escrever um TCC futuramente quando ingressarem numa faculdade. E em relação às práticas inovadoras, a entrevistada ela disse que é importante, né, para os alunos e que ela participa nas aulas dela, ela contribui com montagem de coleções biológicas, né, onde os alunos eles veem o lúdico e conseguem fixar um pouco mais o conteúdo, né? Então ela pede aos alunos que os alunos tragam partes vegetais como caule, raízes, folhas, flores, e ela cataloga e classifica essas espécies junto com os alunos, né? Então os alunos eles acabam acompanhando mais de perto as espécies e as partes das plantas e acabam fixando um pouco melhor o conteúdo. E, além disso, o colégio ele tem hortas pedagógicas, né, onde os alunos eles participam de todo o processo de cultivo, desde a plantação da semente, o cultivo, né, a rega, e desde a colheita. E quando esses alimentos eles já estão próprios para consumo, os alunos eles escolhem e esse alimento ele é utilizado na própria alimentação deles no colégio. Às vezes com comida mesmo, às vezes eles criam, às vezes, sanduíches divertidos, né? Então usam o alimento como ingrediente para preparar o pão, para trazer um alimento que as crianças gostam, e os adolescentes, mas com um alimento que eles mesmos cultivaram. E isso faz com que alunos que às vezes tenham um certo preconceito com determinado legume, determinado alimento, eles comam e passam a incluir isso na sua rotina no dia a dia. E quando questionada se ela possui alguma meta, alguma perspectiva um pouco mais para frente, né, na sua vida como professora, ela disse que pretende progredir para a rede de ensino pública, né, e não ficar somente limitada à rede privada. E agora eu passo a palavra para minha colega Sara. Bom, gente, então dando continuidade, né, à apresentação do nosso trabalho, a minha prática eu desenvolvi com uma profissional licenciada em Biologia, mestre em Ciências Agrárias e doutora em Ciências Biológicas. O cargo que ela exerce é como professora de Biologia do ensino médio, técnico e superior, embora ela já tenha trabalhado muitos anos no ensino fundamental também, infantil. O instituto onde ela trabalha é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, que fica em Paracambi, esse polo. E quando a gente questionou, né, o caso das habilidades que ela acha necessário para ser professora, ela apontou a empatia, curiosidade, disposição para aprender e criatividade. Algumas dessas habilidades levantadas por ela entra aí em concordância com o que o Glauco apresentou também, que a entrevistada dele apontou,
como a criatividade e a paciência, que de certa forma também se adequa à empatia, né? A metodologia ativa que ela utiliza são seminários, debates e discussões e aulas práticas em laboratórios, como também em campo, que a instituição disponibiliza transporte e também arca com os custos para que essas saídas possam acontecer. A prática inovadora que ela aplica é a gamificação, onde a mesma, primeiro, apresenta o conteúdo da disciplina e, posteriormente, avisa aos alunos que, após uma aula de revisão, vai estar realizando a gamificação. Então, eles já vão preparados para poder participar desse jogo. O jogo em questão é o Kahoot, onde ela monta um quiz com as perguntas a respeito da disciplina em questão. E os alunos logam nesse jogo a partir dos seus aparelhos celulares. Podem jogar em dupla, na maior parte das vezes é em dupla, porque ela acha que dessa forma eles interagem mais entre si ali. E assim ela pode avaliá-los, né? Porque as questões que eles mais errarem, depois ela vai frisar o conteúdo, objetivando sanar essas dúvidas, para que quando ela vier aplicar as avaliações tradicionais, eles já tenham aprendido, tenham melhorado essas questões que eles não tinham entendido anteriormente. Ela pôde observar, assim, que eles estudam muito mais por conta do ânimo, assim, para jogar, para interagir, e o nervosismo que poderia atrapalhar a avaliá-los, por exemplo, numa prova tradicional, não ocorre aqui por ser uma coisa descontraída. Então, ela realmente verifica se eles não entenderam sem que o nervosismo possa interferir. E depois que aplica, então, a avaliação tradicional mesmo, que é a prova escrita, entre outros métodos avaliativos. E o que o Glauco e eu podemos concluir desse modo é que as práticas inovadoras, as metodologias ativas, elas motivam mais os alunos, eles participam muito mais e consequentemente, aprendem também muito mais e de uma forma mais leve, né? Sem aquela cobrança por pontuação ou aprovação e reprovação. Glauco, você tem mais alguma colocação, algo mais a falar? Não. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado.